Oi, pessoal. Essa daqui é uma live que nós vamos fazer, eu e o Intensiva na Veia, o perfil do Instagram Intensiva na Veia. Nós vamos falar sobre diagnóstico probabilístico em situações de emergência, em situações de UTI também. A pegada dele é mais em UTI, né? E ele vai trazer um caso muito interessante que ele discutiu em um grupo de Telegram que ele tem, e nós vamos discutir um caso, esse caso em que ele pegou na vida real, transportando depois para o raciocínio probabilístico. Então, vamos esperar aqui ele entrar para poder aceitá-lo, né? Enquanto isso, vamos entrando. De novo, o tema é esse, é raciocínio probabilístico na emergência e também na UTI, né? O foco aqui vai ser mais um caso de UTI, como vocês vão ver, como ele tem essa atuação dele mais intensiva, então o caso vai ser assim. Vamos lá, o Rafael está entrando aqui, já aceitei. Vamos lá. Boa Boa noite, Rafael. noite. Fala, meu amigo, tudo bom? Tudo em paz, meu cara, e você? Tudo ótimo, né? Primeiramente, agradecer aí, viu, por ter aceitado o meu convite de fazer essa live. Falar que eu sou muito fã do seu conteúdo, assim, te acompanho há muito tempo e recomendo, viu, pessoal, o livro dele. Não consegui ler o de ECG ainda, mas o de Medicina Baseada em Evidências eu recomendo para todo mundo. Acho que todo mundo deveria ler aquele livro ali na faculdade, na verdade, viu? É mesmo. Obrigado, Rafael, eu que agradeço. Também gosto muito do seu conteúdo, viu? Já sigo você já tem um tempão também, você sabe. Boa. Você é O cearense, né, José? conteúdo. Se eu não me engano. Sim, sim, sim. Você também? Também sou. Rapaz, cearense, né? Que nem barata, tem em todo canto, né? É incrível. É mesmo. É, é isso aí. Eu sou cearense e já moro aqui em São Paulo já há 8 anos, 9 anos. E vim fazer cardiologia aqui, né? E fiquei. E você tá onde agora? Eu também moro em São Paulo, moro há 3 anos, vim fazer medicina intensiva aqui no Sírio e também estou por aqui. Por enquanto tô ficando, não sei se eu volto, mas vamos lá. Legal, muito bem. Seu conteúdo é muito bom, como eu falei, mas você trouxe um caso. Só me explica para o pessoal que está assistindo como é que foi que surgiu esse caso que você quer comentar? Como é que é? Bom, pessoal, na verdade, principalmente com a pandemia, muita gente começou a querer pegar a mão de poucos, né? O point of care ultrassound, ultrassom, muito paciente entubado, muito paciente grave com hipoxemia refratária, né? E aí, muita gente, depois que eu criei esse meu grupo no Telegram, que é justamente para discutir point of care ultrasound, muita gente mandando eco de parada, de paciente entubado e etc. E uma coisa que eu percebi é que muita gente supervalorizava, ou supervaloriza, na verdade, alguns achados isolados no ecocardiograma. Né? Foi muito frequente. Uma coisa que aconteceu muito frequente, eu acho que quem estiver assistindo aí, tiver atuado muito nas UTIs, na emergência, na pandemia, foi que muitos pacientes foram trombolizados, assim, por suspeita de TEP, né? E as indicações de trombólise em TEP são indicações bem específicas, né? Assim, você tem que ter todo um score de risco calculado e etc. E muita gente valorizou muitos achados, trombolizou muito paciente com TEP e talvez de maneira um pouco equivocada, né? E então acho que isso é o primeiro ponto, né? Disso de dados achados, a gente está supervalorizando alguns achados, principalmente depois que a gente entende um pouco da teoria bayesiana, que você fala muito, que é sensacional, né? A gente vê que, primeiro, sensibilidade e especificidade não conta de muita coisa e que se a nossa probabilidade pré-teste já for ruim, então isso a gente provavelmente está trombolizando um paciente baseado em jogar a moeda para cima. Às vezes, menos de 50% de chance de acerto ali da probabilidade diagnóstica. E aí, esse caso que me trouxeram no Telegram, além de ter um caso realmente de uma trombólise, um paciente com hipoxemia refratária, trouxeram um caso de trombólise na parada, né, com a suspeita de TEP, se sido o caso do choque obstrutivo e sido o caso da parada. E aí eu fiz uma discussãozinha rápida, digamos assim, pegando todo sua influência, né, aí de teoria bayesiana, probabilidade pré-teste, etc., razão de chance, que a gente vai discutir aqui nessa live, e discutir se, ó, realmente essa parada, você trombolizou baseado numa boa acurácia, você teve uma chance alta para trombolizar esse paciente ou não? E acho que essa é a discussão que a gente quis trazer para cá. Boa. É um grupo no Telegram, então você tem com alguns membros, né, que participam. Legal. Você falou algumas coisas interessantes sobre sensibilidade, especificidade. A gente
Agora, especialmente na época da pandemia, nós vimos o quanto que o medo de um tromboembolismo pulmonar, devido ao fato da Covid aumentar a probabilidade de eventos tromboembólicos, né? Isso é um fato, aumenta mesmo, mas isso foi muito superestimado, né? Muitas vezes eu vi o pessoal anticoagulando devido a um dedímero positivo, e só, ponto final, né? O dedímero é um exame que tem um péssimo padrão de acurácia, ele é um exame descartador, não é um exame confirmador. Então, quando ele está negativo, ele descarta, positivo, ele não confirma nada. E você está trazendo um fato ainda mais extremo, né? É o diagnóstico clínico de TEP baseado em alguns achados de um exame muito bom, né? O POCUS é um exame que tem crescido como uma ferramenta a ser usada no exame físico, né? E no exame físico foi encontrado isso. Então, eu acho que vale muito a pena mesmo a gente comentar sobre isso e tentar entender, nesses casos que você vai trazer, se o raciocínio bayesiano confirmaria ou apoiaria, melhor dizendo, apoiaria esse tratamento com trombólise ou não, né? Só antes de você falar como é que foi o caso, eu desativei os comentários para não ficar aparecendo na frente do rosto do Rafael, tá? Mas você ainda pode clicar aí em escrever uma pergunta. As perguntas não estão desativadas, tá? Elas vão chegar aqui para mim e eu consigo abrir e a gente, dessa maneira, consegue interagir ao vivo, tá legal? Só clicar aí no balãozinho com interrogação, que é uma pergunta. Tá bom? Então me conta, Rafael, como é que foi esse caso aí? Teve dois, na verdade, né, que o pessoal falou aqui no grupo. Um paciente de idade intermediária, 62 anos, obeso, entubado por Covid, tá? Foi entubado por Covid e que estava evoluindo com hipoxemia importante e não tinha nenhum outro achado, não tinha TVP prévia, tá? Tava taquicárdico apenas e com hipoxemia. E nos achados do point of care, ele tinha um VD dilatado, um ventrículo direito dilatado, tá? O colega me trouxe o caso de forma bem simples, assim, realmente eu não vou ter muitos dados, porque no grupo o pessoal posta, na verdade eu até brinco que às vezes o pessoal posta só ultrassom, eu falei, pessoal, o ultrassom é de um paciente, então passa o caso do paciente para a gente entender direitinho, e aí quando passam, às vezes o caso é muito rápido, então não tem muitos detalhes, mas pelos dados que o colega me passou, o score de Wells dele para TEP era intermediário, tá? Não tinha história de TVP prévia, não tinha neoplasia, apenas uma hipoxemia importante, refratária, um FI de 90% saturando 90% e taquicárdico sinusal e aparentemente sem nenhum achado no eletrocardiograma também que sugerisse alguma coisa. Sim, e o que aconteceu? Ele foi trombolizado ali ou ele evoluiu para um PCR? Esse primeiro caso que me passaram, trombolizaram, porque era hipoxemia refratária, e pelo VD dilatado, inclusive foi só em duas janelas, não foi nem na janela completa e na 4 câmaras, que é a melhor talvez para ver essa questão do tamanho do VD. E aí trombolizaram o paciente baseado nisso, achando que a hipoxemia refratária era por conta de um TEP, e assim, era. E eu achei interessante que a maneira que o colega passou o caso foi tipo assim, mudou o videozinho do VD dilatado, Ave Maria, nunca vi tanto TEP na minha vida como eu tô vendo agora. Foi super como assim, o VD dilatado confirmou o TEP, não tem conversa, entendeu? E aí eu achei interessante não, cara, muito interessante se a gente aplicasse, assim, porque o POCUS, né, ele tem alguns problemas. Acho que o primeiro deles no Brasil, porque a gente não tem muito isso lá fora, é a falta de uma organização que certifique de fato a capacidade técnica de quem está fazendo fazer o POCUS, né? A segunda é como todo exame é examinador dependente, ele tem muita variação interobservador, né? Às vezes tem uma discordância, principalmente por não ter essa certificação meio que nivelada, né? Sim. Eu acho que e o grande terceiro problema, eu acho que é esse, é a questão da gente não analisar a probabilidade pré-teste. Muitas pessoas falando que o POCUS vai substituir o exame físico. Eu discordo, porque o exame físico e a história vão te ajudar, em muitos casos que não são tão óbvios em teu score como o TEP, a te fazer a probabilidade pré-teste, né? Para você saber se aquele seu achado você vai valorizar ou não, né? Então, achei interessantíssimo para a gente discutir. Uhum. Você comentou da variabilidade intraobservador. Isso é importante. Eu vou falar algumas coisas aqui antes da gente partir para o cálculo mesmo, né? A variabilidade intraobservador é importante que a gente leve em consideração porque ela pode reduzir
o perfil de acurácia de um exame, né? A sensibilidade e a especificidade, estando esse exame na mão de uma pessoa menos experiente, tá? Estando na mão de uma pessoa mais experiente, mas de um doente um pouco mais complexo, estando na mão de um médico que está com um paciente com a janela ruim para o ultrassom, né? Então, tudo isso varia e altera o perfil de acurácia. Então, os cálculos que nós vamos fazer logo mais sobre a probabilidade pré-teste, depois aplicando a sensibilidade e a especificidade aqui, eles podem ter o resultado modificado baseado na mão de quem está fazendo. Isso fala muito sobre a natureza incerta da nossa profissão, né? É uma coisa que eu comento bastante. Além de haver uma incerteza com relação ao cálculo que eu vou fazer logo mais, acrescenta-se a incerteza o fato de que há uma variabilidade entre o observador, e isso é muito importante que a gente esteja atento, né? Eu também quero chamar a atenção sobre como é que vai ser o desfecho desse paciente. Você não me falou ainda, mas se esse paciente tiver melhorado após o tratamento fibrinolítico, isso não é nenhuma comprovação de que o diagnóstico era mesmo um TEP. Talvez a gente consiga acrescentar um pouco a probabilidade, né? Aumente, fica uma probabilidade mais alta do que nós vamos calcular aqui. Mas nós temos que lembrar que o tratamento trombolítico, como qualquer tratamento, ele não tem um NNT de 1, né? Então, a gente decidir por fazer a trombólise e o paciente ter melhorado em si, não descarta o fato dele ter TEP. E ele iria melhorar mesmo assim. Isso é um fato, assim, é algo que nós precisamos entender. A gente precisa ser humilde bastante para entender que não é todo paciente com TEP que evolui para o óbito. Há uma história natural, há uma evolução, e essa evolução pode ser favorável em alguns, mesmo sem tratamento, e nós não sabemos se esse é o paciente que evoluiria assim, né? Não é a maioria, mas pode existir. E também a gente não pode pensar que se esse paciente também tiver evoluído mal, evoluiu mal devido ao fibrinolítico, porque o fibrinolítico também não tem o NNH de 1. Esse paciente poderia evoluir com piora hemodinâmica e piora ventilatória e respiratória, mesmo assim. Mas, enfim, você falou que o paciente tinha uma probabilidade pré-teste intermediária para ter TEP, devido ao score de Wells. E o score de Wells ele é importante exatamente por isso. Depois que eu calculo, aí é que vem o legal dele. Depois do cálculo, ele me dá a probabilidade pré-teste. E aí eu consigo aplicar o perfil de acurácia, sensibilidade e especificidade no angio-TC, do dedímero, dependendo do paciente que eu estou mexendo, né? Não é tão simples quanto dedímero baixo, o Wells baixo, vamos colher dedímero. O Wells intermediário alto, vamos para o angio-TC. Não é tão simples assim quando você aprende, né, a interpretar o Wells e depois a aplicar o perfil de acurácia, né? Você quer falar alguma coisa antes? Ou eu posso colocar aqui o cálculo, então, de como é que ficaria a probabilidade desse paciente? Não, acho que eu vou só. Assim, é que eu não sei bem qual o público que está assistindo a live agora, mas só para o pessoal não ficar meio perdido sobre NNT e NNH, né? Que às vezes é um conceito que algumas pessoas não sabem bem. Mas só o NNT falar, pessoal, que o NNT é o número necessário para tratar. Ou seja, se eu tiver um NNT de 20, eu preciso tratar 20 pacientes para beneficiar um, certo? E o NNH é como se fosse a mesma coisa, o mesmo conceito, só que falando com relação a malefício. Ou seja, se eu tenho um NNH de 30, eu preciso tratar 30 pacientes com aquele remédio para um ter algum efeito adverso, a depender do evento adverso que eu estiver falando. Só para o pessoal não ficar perdido aí. Perfeito, boa, Rafael. Tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte: como eu vou mostrar agora a árvore de Bayes sobre o caso que você passou, então eu vou pedir para você sair um pouquinho da live e daí depois que eu mostrar os slides, você retorna para a gente continuar a discussão, tá bom? O Rafael tem que sair, Fechou? pessoal, porque eu vou mostrar uns slides aqui com a árvore e para mostrar slides eu tenho que estar sozinho na live. Boa. Então, ele saiu e eu vou começar aqui falando para vocês do raciocínio bayesiano, que é isso que nós estamos conversando hoje, né? O raciocínio bayesiano, pessoal, ele fala sobre o diagnóstico probabilístico de síndromes e doenças. O diagnóstico na medicina, ele é probabilístico. E a diferença aqui do raciocínio bayesiano para o raciocínio mecanicista, para o raciocínio direto, para o raciocínio rápido, né? Aquele pensamento fast, descrito por Daniel Kahneman no livro dele, né? Rápido e devagar. A diferença do probabilístico para esse é que no probabilístico nós partimos da taxa base.
O que é a taxa base? A taxa base pode ser a prevalência da doença na população ou a probabilidade clínica pré-teste. Essa probabilidade clínica pré-teste ela pode ser estimada baseado na experiência do médico naquele caso em específico, tá? Ou pode já haver alguma ferramenta que me ajude. No caso do TEP, eu tenho uma ferramenta que me ajuda muito, que é o score de Wells, tá? Então, o score de Wells ele é a probabilidade clínica pré-teste para TEP. E quando eu aplico os exames, né? Seja um eletrocardiograma, o dedímero, ultrassom POCUS, a angio-TC, eu tendo a sensibilidade e a especificidade dele, eu consigo calcular a probabilidade pré-teste desse paciente, porque existe o score de Wells, tá? E a prevalência são estudos epidemiológicos, né? Eu também posso usar essa prevalência da doença na população para fazer o mesmo cálculo. O raciocínio probabilístico, gente, é a única forma de calibrar diagnósticos na prática médica. É a única maneira. Não há uma outra maneira de fazer diagnóstico que não seja essa. Por quê? Porque quando você não usa o raciocínio bayesiano, você está fadado a cair em um viés cognitivo chamado negligência da taxa base. O que é isso? É quando você não pensa na taxa base ao fazer o diagnóstico de um paciente. E a taxa base, de novo, é a probabilidade pré-teste ou a prevalência, tá? Como vocês vão ver aqui agora, quando se aplica o eco, o point of care, nesse cenário, nós vamos ter um resultado bastante interessante. Porque o point of care ele tem uma sensibilidade, se eu não me engano, em torno de 44% e uma especificidade de 86%. Tá? E se o doente em questão, o doente do Rafael, tinha uma suspeita de TEP e fez esse exame, alguém pode dizer que ele tem uma probabilidade pós-teste ali de ter a doença em torno de 44%, porque essa é a sensibilidade. Ou é de 86%, porque a especificidade é 1 menos os falsos positivos. Então, visto que deu positivo, eu não quero que ele seja falso, eu uso a especificidade. Então, você vê a bagunça que faz na cabeça, só fica essa bagunça na cabeça porque você não deve usar essas duas ferramentas, a sensibilidade e a especificidade. Por quê? Sensibilidade e especificidade falam sobre populações diferentes. Falam sobre pessoas diferentes. A sensibilidade é a probabilidade de um teste encontrar um resultado verdadeiro positivo em quem é doente. Essa é a população que a sensibilidade estuda, os doentes. Já a especificidade é a capacidade de detectar verdadeiros negativos em quem é sadio. A especificidade, portanto, lida com pessoas sadias. A sensibilidade fala de pessoas doentes e a especificidade de pessoas sadias, e elas não conseguem se interligar, porque um doente não é sadio, o sadio não é doente. Tá? E nenhuma dessas duas populações é a população que o médico investigador está atendendo. Como assim o médico investigador? O médico que estava de plantão lá e depois mandou mensagem no Telegram para o Rafael. O médico ele não tinha certeza de se aquele paciente tinha ou não um tromboembolismo pulmonar. E aí fez o ultrassom point of care para descobrir se ele tinha algum sinal indireto de TEP. Tá? Então, esse médico ele não tem o conhecimento de si. Esse doente que está, essa pessoa que está na frente dele é um doente ou um sadio. Ele fez o exame para descobrir qual dos dois ele é. Então, como ele fez para descobrir qual dos dois ele é, ele não pode usar nem a sensibilidade, nem a especificidade. É por isso que eu digo que a sensibilidade e a especificidade não são úteis para investigação diagnóstica. Você que está me assistindo aqui, esse é, para mim, um dos maiores medical reversals da história médica. É um medical reversal não em termos de terapia, de intervenção, porque existem medical reversals em relação a intervenções. O que é medical reversal? É quando a gente estuda uma coisa e a gente descobre que aquela terapia, na verdade, causava dano ao paciente. Isso é um medical reversal. Esse é um medical reversal do ensino médico. Nós ensinamos algo para os médicos do mundo inteiro e esse algo não é útil. E não sendo útil, ele abre espaço para diagnósticos falsos. Falsos positivos ou falsos negativos. Lembrando que o falso positivo, ele pode existir muitas vezes. E se ele existir no caso do Rafael, depois, quando ele estiver aqui de novo, eu vou perguntar para o próprio Rafael. Rafael, e se for falso positivo? Né? E que nós fizemos a trombólise e o paciente está vivo, então? O que a gente vai fazer com essa informação se ele nunca fizer uma TC, né?
Então a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco, mas por enquanto fica isso, tá? Quem me segue nas redes sociais já sabe que eu falo sempre. Sensibilidade e especificidade não são úteis para o médico investigador. Aquele que quer descobrir se um paciente tem ou não a doença, ele não pode usar sensibilidade e especificidade porque ele não sabe a qual a pessoa ele está atendendo. Se é um doente, e aí ele teria que usar sensibilidade. Ou se é um sadio, e aí ele teria que usar especificidade. Então vou passar agora para a gente abrir a árvore de Bayes para esse caso que o Rafael passou, então. É um caso de um paciente que tinha uma probabilidade pré-teste intermediária de TTEP, portanto, de 18%. E aí a gente abre aqui a árvore de Bayes e a gente faz o seguinte, ó, se é 18%, e eu peguei aqui uma taxa base de 1.000 pessoas, então 180 pessoas têm TEP e 820 pessoas não têm TEP. Dos que têm TEP, dos que são doentes, agora sim eu posso aplicar a sensibilidade. Né? Sensibilidade que é de 44%, como o Rafael nos falou aqui, do point of care. Tá? Então, quando eu aplico a sensibilidade de 44% a esse número de 180, eu chego a um resultado de verdadeiros positivos de 79 no universo de 180 doentes. Eu não conseguia aplicar a sensibilidade a esta pessoa antes de saber que ele está doente. Ele era uma pessoa para mim. Né? Eu aplico também a especificidade ali de 86% nos 820 sadios, as 820 pessoas que não têm TEP. E aí eu vou encontrar 705 verdadeiros negativos. Se são 705 verdadeiros negativos, então nós temos 115 falsos positivos. Né? 115 mais 705 dá 820. No final eu tenho 79 verdadeiros positivos e tenho 115 falsos positivos. E eu quero saber qual é a probabilidade dele estar no grupo dos verdadeiros. E aí eu pergunto uma coisa para você. Você sabe isso. Como é que se calcula a probabilidade? Qual é a probabilidade de você jogar um dado e ele dar o número que você quer? Por exemplo, eu quero que dê 3. Qual é a probabilidade de dar 3? A probabilidade é 1 em 6. É 1 sobre o total. É o valor que eu quero sobre a soma dos valores. Então, vamos calcular a probabilidade do valor que eu quero sobre a soma dos valores. É isso. Então, nós vamos calcular 79 dividido pela soma dos positivos. 79 mais 115. Quando eu calculo essa proporção, então, eu encontro que havia uma probabilidade desse doente ter TEP, porque ele tinha no ultrassom point of care uma dilatação do ventrículo direito, e esse é o perfil de sensibilidade e especificidade para essa população. A probabilidade era de apenas 40%. Então, já se justificava, diante de uma probabilidade de 40%, estabelecer a terapia com trombolítico? Será que esse doente merecia mesmo isso? 40% é uma probabilidade pós-teste alta o suficiente que justifique esse tratamento? Eu acredito que não. 40% ainda era baixa. A depender ali de como é que o paciente evoluiria, eu ainda poderia lançar mão de outros exames, né? Para tentar definir melhor o diagnóstico dele. Isso é claro, dependendo de se esse paciente tinha ou não condições de fazer, tempo de vida até, de fazer ainda esses exames. Tá legal? Muito bem. Então essa é a árvore de Bayes. Eu vou parar de compartilhar e agora eu convido o Rafael para voltar, tá bom? Enquanto isso, pessoal, quem está me assistindo aqui, lembre-se que eu desativei o chat, tá? E eu abri os comentários. Então, qualquer coisa, clica no balãozinho aí, que tem uma interrogação, manda sua pergunta, manda seu comentário por aí, que a gente vai conseguir ver, tá bom? Eu só desativei mesmo para que não ficasse na frente do rosto do Rafael. Eu ativei de volta aqui o comentário para esperar. Rafael, volte aí para você me falar, então, o que você achou e como é que esse paciente evoluiu. Pronto, Rafael pediu aqui para entrar, eu aceitei, ele está entrando então e vai nos falar como é que foi a evolução do paciente. Pronto, excelente. Né? Engraçado, probabilidade pós-teste de 40%, e eu tomei esse exemplo, mas muita gente já via um VD dilatado nesses casos muito semelhantes como uma certeza de TEP, né? E você trombolizou um doente que tem uma altíssima chance de malefício para o paciente, a depender inclusive das comorbidades que ele tem, baseado numa possibilidade de 40% que, a grosso modo, é menor do que jogar a moeda para cima, né? Interessantíssimo o pensamento bayesiano nesse caso. Sim, exatamente, exatamente. E aí eu aproveito para
Bom, fazer primeiro uma crítica, né? O médico que avaliou esse exame e falou que estava diante de um TEP, ele não só faltou um pouquinho com o diagnóstico diferencial e com um pouco de humildade para saber que existe uma variabilidade entre o observador e ele não consegue, através dessa variabilidade e dos diagnósticos diferenciais de VD dilatado, dar um diagnóstico assim, com tanta certeza, né? Mas eu também quero falar sobre o que acontece se esse paciente for trombolizado e ficar bem, Rafael. Então, se ele for trombolizado e ficar bem, tá? E depois de alguns dias ou semanas, quando ele tiver condições clínicas de fazer uma angiotomografia para ver se havia ali algum resquício ainda de TEP, se é que ele faria, não sei, depende da equipe clínica, o que achou, se ainda ficou em dúvida do diagnóstico ou não. Eu queria saber de você, o que você faria se você fosse o médico, o horizontal da UTI, que chegou para passar a visita e descobriu que o plantonista da noite fez isso aí. Como é que você avaliaria e investigaria esse caso em seguida? Só para o que eu estou querendo fazer contigo é tentar construir agora o viés do gato de Schrödinger em cima desse caso, entendeu? É uma pergunta bem capciosa, porque assim, eu acho que inclusive isso é o que acontece na prática de todos nós, eu me incluo nisso, até a gente estudar mais um pouco sobre o assunto e ter noção do que acontece, é um viés cognitivo muito grande, né? De você ter eventualmente acertado, o paciente eventualmente ter melhorado e você achar que foi por conta do que você fez, né? Então é muito difícil você fazer isso. E ainda podia ter assim, de novo, foi 40% de probabilidade, ou seja, não era uma probabilidade nula. Ele podia realmente ter TEP, mas era 40% de chance. Se eu fizesse um anjo TC depois e visse um TEP lá, né? Eu acho que o colega que fez tudo, essa conduta batendo na dilatação de VD, ia tomar aquilo como um dogma para o resto da vida, né? Todo VD dilatado, uma hipoxemia refratária, vai ganhar trombose porque é TEP. Eu me lembro que eu tive um caso assim, porque eu fiz um anjo TC depois e confirmou que era TEP, né? E isso é um viés cognitivo muito grande, assim. E fica bem difícil da gente tirar esse viés das pessoas se não tivesse conhecimento de tudo isso que a gente está falando aqui, né? Sim, sim. E veja, que bom, né, que ele deu esse diagnóstico correto, apesar de ter usado as ferramentas erradas, né? Isso fica bem claro. Assim, se tiver mesmo um TEP, então havia ali um NNT, como você já explicou, ele atuou nesse NNT e ele teve alguma influência numa redução de probabilidade de morte desse paciente. E ele pode bater no peito e falar isso. Ele não pode bater no peito e falar, eu salvei o doente. Isso não. Mas ele pode bater no peito e falar, eu reduzi a probabilidade dele morrer, se ele tiver mesmo um TEP depois confirmado. Agora, eu quero chamar a atenção para que, se for a decisão clínica da equipe fazer um anjo TC e não tem tromboembolismo pulmonar, será que a gente não poderia pensar que o TEP que existia foi dissolvido por causa da trombólise? E aí é onde eu quero chegar, né? Se for assim, se a cabeça dele foi essa, o paciente melhorou e depois fez a angio-TC e não tinha TEP porque dissolveu com a minha trombólise, então esse paciente e o médico e toda a equipe vão cair no viés do gato de Schrödinger, que diz sobre esse médico, a equipe e o paciente também não conhecem a versão deles em que nada foi feito, em que nada aconteceu, o diagnóstico falso positivo não foi dado, ele não recebeu tratamento nenhum e ele está igualmente bem, né? Então, o viés do gato de Schrödinger, eu descrevi esse viés e publiquei, ele é a ausência do pensamento contrafactual em medicina, a ausência do pensamento do e se eu não tivesse feito nada, visto que a probabilidade seria a mesma, como aqui no meu exemplo ele não tem o diagnóstico, ele é os 60% que não tinha, se ele não tivesse nada, ainda assim, Rafael, a equipe, o médico, a equipe e os familiares e o paciente estariam gratos a esse médico muito bom, que deu esse diagnóstico brilhante, só com ultrassom point of care, né? E o médico estaria extremamente mais confiante devido a um diagnóstico falso também, porque ele não tem condição de saber se é falso, visto que ele pode dizer que o trombo foi dissolvido. Aliás, só para terminar, eu estou muito filosófico, porque eu acho que é o motivo dessa live, né? É mesmo falar sobre viéses cognitivos e pensar na nossa humildade em diagnósticos. E dá para fazer isso em um ambiente de UTI, com certeza, tá? Só para terminar, se o paciente se ele fizer um angio-TC e não tiver TEP porque foi dissolvido,
e se foi esse o raciocínio, então o médico também está atuando em mais um viés cognitivo, que é a armadilha da ignorância, que é ele está se fechando a um feedback negativo. Ele está evitando que alguém chegue para ele e diga, olha, você errou, né? E ele evita com esse argumento de que não errei nada. O paciente fez angiotensina e não tinha nada lá porque o meu trombolítico dissolveu o TEG, né? Então, tudo isso pode estar presente num caso como esse e impacta muito negativamente na formação e na maturidade desse médico que fez esse diagnóstico. Como você mesmo falou, né? Se ele, se ele encara aquele resultado como verdadeiro positivo, e ele se encara como salvador desse caso, ele vai ser para sempre um médico que vai voltar a cometer o mesmo erro de novo, de novo, de novo, de novo. Quando der certo, então viés do gato de Schrödinger. Quando der errado, então ele pode simplesmente vestir a camisa do mas o paciente já era grave mesmo, eu estou no UTI, o paciente de UTI morre, né? Então ele Foi uma pode medida também vestir. salvadora, a maior probabilidade era de dar errado mesmo, foi então só uma tentativa, né? Que também acho que pega um pouco de um viés que você fala no seu livro, que é o viés da ancoragem, né? Ele não assume que existem outras probabilidades diagnósticas, se fixa inclusive naquele achado e pronto, não tem mais outro achado, era aquilo mesmo e acabou-se e não tinha jeito, né? Acho que isso é muito, muito frequente, inclusive. E não estou falando assim, só para o pessoal que está vendo entender um pouco, eu não estou querendo falar que eu sou diferente, não, viu, pessoal? Na verdade, eu comecei a pensar diferente quando eu comecei a estudar essas coisas melhor, porque infelizmente a gente tem muito pouco disso na faculdade, né? Então, a gente começa a pensar diferente justamente quando a gente começa a ler mais sobre e começa a entender as coisas, né? Então, esse, digamos assim, fazendo meia-culpa aqui, não é culpa, não é todos nós temos esse viés em algum momento da vida até a gente estudar o assunto e entender que as coisas não funcionam dessa forma, né? Eu também faço o mesmo disclaimer, viu? Para quem é seu seguidor e está me vendo hoje pela primeira vez, a mesma coisa. Eu não sou perfeito, não. Pelo contrário, o ser humano, ele instintivamente pensa rápido demais. Ele não pensa em probabilidades, né? Existe um livro sobre isso que eu realmente sugiro, quem não leu ainda, O Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, fala exatamente sobre isso. Pensamento rápido não é probabilístico, é o pensamento que a gente, de cérebro, já fala. O paciente tem um ultrassom com VD dilatado, é TEP, vamos fazer o tratamento. Melhorou? Fui eu que melhorei ele. Tudo isso é muito rápido, mas não é o pensamento correto para se fazer, porque medicina é probabilística. Então, o Rafael e qualquer pessoa que fala sobre isso não está livre. O Daniel Kahneman, que ganhou um prêmio Nobel por descrever esses viés cognitivos, ele também não está livre, tá? E quem se acha livre dele, inclusive, está caindo no outro viés cognitivo, para ter ideia, né? Que é o viés do blind spot, que é o ponto cego. Quem acha que está perfeito, que não cai em viés cognitivo nenhum, que domina a arte de dominar o cérebro, essa pessoa tem um viés cognitivo do ponto cego, do viés do ponto cego, e não é o que nós estamos fazendo aqui, pelo contrário. Todos nós somos falíveis, eu cometo erros assim, Rafael também, e todo mundo. Agora a gente fala sobre isso, para quê? Para tentar fazer com que as pessoas caiam menos nesse erro. Né? Com certeza, e até porque eu faço muito parte da filosofia que quem fala e quem ensina sobre um assunto aprende duas vezes, né? Então, assim, na verdade, falar sobre isso e ler sobre e querer ensinar sobre isso ou botar isso na luz dos holofotes é justamente para fazer um feedback positivo para mim mesmo, para eu ficar incorporando isso cada vez mais todo dia, porque, de novo, é muito difícil você mudar algo que sempre foi ensinado de uma maneira oposta para sua vida todinha. Então, digamos assim, a tendência da inércia, né? A gente vai tender sempre a ir junto com o movimento. Então, se a gente não ficar se regrando, inclusive se policiando, a gente cai nisso, né? A gente cai nisso. Inclusive, cara, e é tão assim, eu posso até estar ficando meio assim, parecendo que estou meio empolgado, mas porque eu fico empolgado mesmo. Se a gente começa a pensar nessas coisas, tudo que a gente faz, no meu caso, na UTI, pensando, assim, colocando o pensamento bayesiano e probabilístico da probabilidade condicional em prática, tudo muda, a sua visão das coisas muda. Por exemplo, só um exemplo bem rápido aqui para o pessoal entender. Caso, inclusive, de ontem, um paciente em quimioterapia, taquicárdico, fui auscultar, tinha um ritmo em galope, B3. Ninguém tinha auscultado, eu fui auscultar um B3. Primeiro pensamento, reflexo, rápido, né, do autor que você citou. Isso é miocardite. Deve ter feito uma QT, feito miocardite. Eu vou pedir um eco. Calma, peraí. Fui atrás de pesquisar qual era a sensibilidade e especificidade de B3 em galope para disfunção sistólica esquerda. Fui atrás de saber a prevalência de cardiomiotoxicidade daquela QT.
botei no teoremazinho de Bayes. Peraí, vou pedir uma troponina agora. Pedi a troponina, fiz a minha probabilidade pré-teste virar outra. Aí, ó, a probabilidade desse cara agora ter uma miocardite com a troponina positiva, que deu positiva, é em torno de 70% a 80%. Não vou saber decorar daqui porque eu coloquei lá nos dados na hora. Agora eu vou pedir um eco. E o eco hoje, inclusive, veio com uma fração de ação de 30%. Hipocinesia difusa. Então, assim, é muito legal. Quando você vê isso acontece, você, nossa, tanto de PCR que eu pedi meu inútil, não é só gastando dinheiro do sistema. Fantástico. Esse exemplo é muito bom, Rafael, porque mostra, você falou sobre a soberania da clínica em números, né? E é exatamente isso que eu advogo, tá? A clínica é soberana e o raciocínio bayesiano é soberano. Um nos dois para tentar chegar ao diagnóstico. Não é difícil. O Rafael falou aqui que Rafael, sentou no computador ali, pesquisou e pronto, né? Você está fazendo bem pelo paciente, né? Não é o É pensamento rapidinho, né? devagar não é um pensamento que vai matar o paciente. Pelo contrário, é um pensamento que vai dar mais chances para ele, né? É só sentar no computador e pesquisar rapidinho. E outra, né, assim, essa árvore bayesiana que você citou aí, para quem estiver falando, não vou sentar, ficar colocando no papel e calcular tudo isso. Tem aplicativo que faz isso para você, né? Você não precisa nem ficar calculando, assim. Você coloca os dados no aplicativo, depois, para quem quiser, eu posso botar até no meu Instagram, divulgar, etc. Você bota lá e é de graça, viu, pessoal? Não precisa nem pagar o aplicativo, é de graça, é rapidinho. Você bota lá em 2 segundos, você tem os resultados. Então, hoje em dia, graças a Deus, é muito mais fácil e mais rápido fazer uma boa medicina, né? Só que parece que quanto mais acesso à informação a gente tem, mais preguiçoso a gente fica, né? É engraçado isso. É mesmo. E mais rápido quer fazer as coisas, né? Para E mais facilitar rápido quer logo. fazer as coisas. É. Tem outro problema, né, Rafael? Assim, não, eu não quero me alongar nisso, eu quero até mudar de assunto em breve, mas só citar um outro problema. A gente imprime papel demais, né? Na UTI, no pronto-socorro, isso realmente acaba dificultando muito, né, o trabalho. Eu entendo também, né? De novo, a gente não está fazendo aqui blind spot, não, tá? Nós entendemos perfeitamente o que acontece. E quando nós demonstramos um erro, quando eu demonstro um erro, por exemplo, no meu Instagram, o Rafael no dele, de jeito nenhum é uma crítica, né? A pessoa em si é uma crítica ao ensino, é uma crítica a esse modo de atender pacientes, não a pessoa em si nunca, né? Isso nunca, a gente nunca faz. Tá. O raciocínio bayesiano, ele se retroalimenta, né? E como ele se retroalimenta, às vezes a gente pega um paciente que tem um achado, por exemplo, tem o mesmo achado de VD dilatado, tá? Só que esse achado do VD dilatado, ele se retroalimenta por um outro achado que você viu em outro lugar ou em alguma outra coisa. E aí você tem um outro caso, não é isso, Rafael? Que foi parecido ali, mas teve um desfecho diferente e teve uma evolução um pouquinho diferente, um dado a mais, né? Quer falar isso? Isso, Como é que foi? isso. E só para recapitular, o primeiro caso, pessoal, o paciente não melhorou, tá? Com a trombólise. Teve um suposto desmame de droga vasoativa em 4 horas, que depois voltou para a mesma dose, a hipoxemia não se resolveu, então não melhorou o paciente no primeiro caso, tá? Nesse segundo caso, que foi um caso bem interessante também, o colega falando que o paciente estava na mesa de cirurgia, era um idoso, fratura de colo de fêmur, tá? Foi ser operado, ou seja, cirurgia recente, tinha sido fazer 3 dias da cirurgia, se eu não me engano, e estava imobilizado, e evoluiu com a PCR. E a PCR foi em AESP, com QRS estreito. E aí o colega também disse que no meio da parada, a PCR já começou, assim, é difícil, né, uma PCR, se ela for por causas, digamos assim, de ritmos chocáveis e causas que a gente resolve com choque ou mais comuns, já começar em AESP, né? Todo ritmo não chocável, a gente tem que pensar no 5Hs e 5Ts, e nesse aspecto, o point of care ultrassound durante a parada ajuda bastante. E aí ele colocou o ultrassomzinho dele lá, e o que ele viu no ultrassom foi, de novo, um VD dilatado. Só que agora o contexto era outro, né? Era um paciente que estava na parada, tudo com o QRS estreito. E o É, caso é e, basicamente isso. e aí, vamos para calcular isso, então, a gente pode partir do mesmo score de Wells que desse paciente, que também era intermediário, você chegou a calcular? É isso Sim, é mesmo? intermediário. É intermediário. Então, também era intermediário, ele também tinha um VD dilatado. Veja, a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Eu sei que você falou antes do QRS e depois do VD dilatado, mas a ordem não altera. Então, nós chegamos de novo aos 40% de probabilidade pós-teste, mas, como eu falei, o raciocínio bayesiano se retroalimenta. Então, essa probabilidade pós-teste 40 vai agora ser alimentada por um novo teste. E, no caso, esse novo teste foi
o fato de ter um QRS estreito durante a parada cardiorrespiratória. E já tem estudo, Rafael, que mostra que paciente parado com QRS estreito tem uma chance maior de ter TEP? Como é que é? Eu fui atrás. Eu fui atrás porque estou indo atrás de tudo agora. E é interessante. Inclusive, tem alguns artigos que mostram que você guiar a etiologia da parada justamente pela característica do QRS em AESP, né? E ele diferencia de QRS largo, QRS estreito. A depender disso, te dá mais ideias. Você tem mais chances de ser algumas etiologias. E especificamente falando do TEP, eu pesquisei que o QRS estreito, quando você tem uma parada por QRS estreito, o odds ratio para um choque obstrutivo por TEP é de 12,2, né? Então, um odds ratio bem relevante, assim. Uhum. Então, como é que a gente retroalimenta isso, então? A gente tem um valor de probabilidade pré-teste agora de 40, veja, era 18, aplicamos o VD dilatado, subiu para 40, e agora a gente vai ter que multiplicar por 12. Como assim, né? 40 por 12, então vai ser 480% a probabilidade dele ter TEP? Não é assim, e aí vem um conceito matemático que é muito importante, eu sempre falo sobre isso, para as pessoas não desinterpretarem o raciocínio bayesiano achando que você tem probabilidades acima de 100%. Isso não existe, tá? É que o raciocínio bayesiano, ele lida com probabilidade e o odds ratio, que o Rafael acabou de citar, é a razão de chances. Assim como a razão de verossimilhança também fala sobre chance e não probabilidade. São conceitos diferentes, tá? Só para dar o exemplo de novo da probabilidade e a diferenciação para chance, a probabilidade eu falei que era 1 para 6 no caso de um dado, que eu jogo para cima e quero que ele caia o número que eu quero, tá? Por exemplo, o número 3. Então, a probabilidade dele cair 3 é 1 em 6. Agora, a chance dele cair 3 é 1 em 5. É um conceito matemático diferente, probabilidade de chance. Chance é o valor que eu quero sobre os valores que eu não quero ter, né? Então, quando eu multiplico essa probabilidade de 40, quando eu transformo, perdão, essa probabilidade de 40 em chance, multiplico por 12 e eu depois volto a chance, a probabilidade, qual foi o resultado, Rafael? Você já calculou antes? 80%. Massa. Então agora essa é a probabilidade pós-teste final desse cara tá parado por tá em PCR por TEP, levando em consideração só alguns poréns ou senãos, né? O porém de que talvez um estudo em que avaliou a acurácia desse achado, o paciente não estava em PCR, não foi um exame de POCUS, mas como se falou, era um estudo de pacientes chocados, portanto ainda vivos, provavelmente. E também da variabilidade interobservador, da experiência do cara que estava fazendo, da janela, da angulação em que ele colocou o ultrassom na janela em que ele queria e tal, tudo isso. Mas ainda é uma probabilidade muito alta. E aí, diante de uma probabilidade pós-teste de 80%, o médico assistente decidiu trombolizar, como é que ele evoluiu? Decidiram trombolizar e, nesse caso, o paciente voltou da PCR e voltou super bem, inclusive. Ele até postou o ecocardiograma após a trombólise, após um período de algumas horas e tudo. E realmente o perfil do eco era bem diferente, né? E eu achei muito interessante porque também nesse caso, o colega também não aplicou o raciocínio bayesiano para fazer a trombólise. Mas aí eu fiz meio que retroativo, né? Tá aqui, vamos colocar que se a gente tivesse feito isso na hora, né? Uhum. Mas você vê que, assim, o mesmo caso inicial que a gente falou aqui, da mesma probabilidade de pré-teste inicial, que seria o Wells, né? Com o mesmo achado de ecocardiograma, como ele mudou a depender do outro achado adicional, né? Ou seja, como você falou muito bem, assim, o raciocínio bayesiano, as probabilidades que você faz vão se retroalimentando, né? Você pode ir somando um achado no outro e o que era pré-teste vira pós-teste e pré-teste do outro, né? Isso é muito, muito interessante. Uhum. Sim, por exemplo, se esse paciente antes de entrar em parada tivesse um dedímero, porque foi colhido, só porque colheram, e tem lá o dedímero, e o dedímero é não reagente, é negativo. Então, a probabilidade pós-teste, que era de 80, vira a nova pré-teste do dedímero que você colheu horas atrás, mas como eu falei, a ordem não altera, né? Altera, que E é um aí, produto, né? exato, você vai ver isso e cairia um pouco, talvez de 80 para 50 de novo, né? Mas veja, eu acho que de 80% de probabilidade pós-teste é uma probabilidade pós-teste interessante para decidir fazer o tratamento. E de novo, pessoal, só se chegou nessa resposta porque ele tinha três fatores. Tinha o fato de ter um Wells intermediário, ele era um paciente que tinha sido operado recentemente, uma cirurgia de risco para trombose venosa, né? Depois ele tinha um QRS que
não condiz com parada em AESP. Em geral, PCR em AESP de paciente cronicamente, que vai parando por sepse, né? Em geral, aquele QRS mais largo, acidose, hipercalemia presentes, então vai largando, vai ficando bradicárdico. O do TEP é diferente, o TEP é um cara que está taquicárdico com QRS estreito, então isso já foi uma outra pista, e a terceira pista foi esse VD dilatado. Então não foi isso que o cara é TEP, vamos, que na cara e na coragem trombolizar não, né? E também, o Rafael sabe muito bem disso, mas quem está assistindo tem que saber, o paciente já tinha uma chance de sair da parada apenas pelo tratamento da PCR, né? Não é, a letalidade de um paciente da parada não é 100%. Né? Então ele pode não ter TEP, pode ser os 20% que não tem, e isso foi salvo porque foi salvo da parada pela ressuscitação cardiopulmonar padrão mesmo que foi feita, né? E não tem nenhuma correlação com isso. Claro que depois o Rafael confirma, né? Se chegaram a fazer o diagnóstico final e tal, ou ainda não? Eu não tive o feedback do colega se fizeram anjo TC depois, eu posso até depois dar uma olhada. Legal. Mas ele só me passou assim, feliz que o paciente tinha voltado e estava, inclusive, em franco desmame de droga vasoativa e recuperou da parada, entendeu? Tinha trombolizado o primeiro TEP na parada, assim. Supostamente, né? Com 80% de chance de ser um TEP, na verdade. Mas eu não sei realmente se eles confirmaram depois o diagnóstico. Legal, legal, isso aí. Muito bem, eu acho que gostei bastante do nosso papo. Você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que não. Acho que a gente falou até demais aqui. Acho que discutimos bem, dois casos bem interessantes para todo mundo enxergar bem, abrir a mente das pessoas, né, para isso e ver como é que a gente interpreta os dados. Acho que foi excelente a live, gostei demais, cara, sério mesmo. Muito obrigado por você ter aceitado o meu convite, viu? Gostei também, Rafael, é um prazer. Eu, de novo, elogio demais teu conteúdo, é muito bom. Eu estou sempre me atualizando por lá e eu acho que foi muito bom esse papo, porque é muito legal quando especialidades diferentes da minha vêm aqui e me chamam para conversar sobre raciocínio bayesiano, sobre diagnóstico. E eu admiro muito quem, de verdade, admiro mesmo quem fica um pouquinho mais humilde para sentar como você fez, para buscar, eu vou pesquisar aqui a probabilidade pré-teste e vou aplicar o raciocínio bayesiano. Isso muda muito a nossa visão sobre medicina, nos deixa mais humildes, nos deixa querendo estudar mais. Isso é muito legal. Então, eu que agradeço, Rafael, por você ter vindo aqui e fico aberto aí para as próximas oportunidades, tá bom? Opa, vamos ter sim, com certeza. Obrigado aí, pessoal, todo mundo que assistiu. Qualquer coisa pode mandar um inbox ou provavelmente vocês vão ter mais perguntas para o José do que para mim, mas estamos à disposição sempre. José precisando também, qualquer coisa, tá? Estamos à disposição. Obrigado, Rafael. Quem segue o Rafael agora me segue, quem me segue, segue o Rafael, então. Tá bom? Boa noite. Valeu, Valeu, pessoal. pessoal. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.